Bom, hoje nós vamos ver a inferência nos textos, na leitura dos textos. E nós escolhemos a inferência pelo simples fato da nossa avaliação, da aplicação da avaliação diagnóstica com vocês. Então, o que foi demonstrado em relação à avaliação diagnóstica foi que, pelo gráfico aí descrito, que inferir uma informação implícita de um texto foi a maior dificuldade encontrada nos alunos. Então, por conta disso, nós vamos iniciar por aqui, né, com a inferência. E essa palavra, a gente tem como significado a ação ou efeito de inferir, de concluir, de induzir, né, de indução. Então, e usa muito a questão da lógica. Né? Então, é você, a partir da leitura de um texto, parar, observar e ver a lógica que o texto nos remete. Né? É uma operação, então, conceituando, é uma operação intelectual por meio da qual se afirma a verdade de uma proposição em decorrência de sua ligação com outras já conhecidas como verdadeiras. Então, a lógica vai muito daquilo do conhecimento prévio que o leitor traz consigo. Então, a partir de um conhecimento já pré-estabelecido, usa-se a lógica ao fazer a leitura de um texto em relação a esse ponto, né? Significa, então, deduzir, a inferência, no caso, deduzir, chegar a uma conclusão por meio de um raciocínio, que é o lógico. Na leitura de um texto, precisamos inferir, que é a deduzir, né, que é a dedução, por meio das pistas que o próprio texto deixa. Para isso, é necessário ativar nosso conhecimento de mundo, é justamente o que eu falei, que o leitor já vem com a carga de conhecimento prévio e que, ao se deparar com ele, retoma todo esse conhecimento prévio e faz seu juízo de valor, né? Seu juízo perante o que foi lido. E aí tem uma imagem que a gente vai começar por ela, né? Então, parem um pouco e observem essa imagem. Então, para um pouquinho o vídeo e observe essa imagem. Essa imagem, ela visualizando, né, observando, analisando os detalhes, a gente pode tirar algumas conclusões. Né? Por exemplo, um casal de pessoas não muito jovens, né? Pelas vestes, né, a gente vê que são pessoas conservadoras, né? Tem um bigodinho ali também entregando, praticando uma ação que seria digitando um computador, né? Possivelmente uma mensagem de computador ou coisa parecida. Só que, diante disso, a gente também observa um detalhe muito interessante, que a mão, né, indica como se fosse um movimento de apenas um dedo, digitando com um dedo, que é comum a gente ver, se a gente for observar por essa ótica, que é típico de pessoas que não têm um certo domínio com as mídias, né? Com a questão de computadores, por exemplo. Digitar mensagem em computadores, em celulares, etc. A gente vê muito isso. Diferentemente das pessoas mais jovens que têm a habilidade de digitar, né, com os dois polegares, né, rapidinho, ele está diferentemente usando apenas um dedo, né, ao invés dos demais. Então, isso pode, já estamos, quando fazemos essas observações, inferindo, né, inferindo e produzindo sentido a respeito desse texto que passa a ser um texto não verbal. E a gente poderia ir mais além, né, com relação à questão sociocomunicativa, sociocultural e etc. Mas a gente vai nos deparar com essas informações para ver se acariamos algum sentido com ele.
Bom, aí analisando de forma mais específica, a gente pode dizer que são perceptíveis, né, um homem e uma mulher em frente a um computador, no qual o homem está digitando com apenas um dedo. Aí a gente pode fazer essa dedução. É possível inferir que eles são casados e que o homem não possui muitas habilidades com o computador? Dependendo de quem esteja lendo, sim, é possível, né? É o que nos remete à realidade que vivemos, né? Então, se nós costumamos a ver esse tipo de situação, e aí vendo uma imagem dessa, nós conciliamos com o nosso conhecimento e deduzimos e tiramos um sentido a respeito dessa imagem. Agora vem a imagem, a charge, que é uma charge, né? De forma completa. Aí tem assim: querido filho, como tem passado? Então, deduz-se que ela está escrevendo uma carta, já que, ou um e-mail, né? Já que está no computador. Sua mãe e eu estamos bem. Então, está comunicando ao filho, e a gente pode deduzir que esse casal tem um filho, né? Que esse filho deve estar longe, que ele está se comunicando. Estamos com saudades. Por favor, desligue seu computador, desça as escadas e venha comer algo. Com amor, papai. Bom, então, aquelas pistas, né, iniciais, foi meio que há um choque de expectativa, na verdade. Porque quando começa, né, querido filho, que é comum, uma saudação, né, comum em comunicação, em correspondência, seja ela eletrônica ou não, a gente já cria uma expectativa que ele está escrevendo uma carta, que deve estar, o filho deve estar longe, está morando fora do estado, da cidade, etc. Né? E essa linguagem já não é tão usada hoje. Então, a gente, aquela ideia de que são pessoas bem conservadoras, reafirma a nossa ideia, as nossas expectativas em relação a isso, né? E aí diz, como tem passado? E vai seguindo até, né, o estamos com saudade, até aí tudo bem, para que a gente, da nossa primeira expectativa. Mas aí, a partir do momento que vem, por favor, desligue o seu computador, desça a escada e venha comer algo, aí quebra completamente essa situação daquela expectativa que nós criamos, né? Então, quebra e nos põe em outra situação para ser avaliada. Bom, aí a explicação, né? A cada frase, cada fala e o discurso que foi dado. E aí na primeira diz, querido filho e tal, e aí nós podemos inferir que o casal tem um filho, como eu já havia dito, e está escrevendo uma mensagem para ele que está longe. Essa é a primeira ideia que a gente tem. Né? E aí, quando ele diz assim, por favor, desligue seu computador, desça as escadas, e aí a gente já tem uma outra informação, que ele está no andar de cima, na mesma casa que os pais, né? Já que ele disse que referia-se ao filho. Então, tudo isso faz parte das informações implícitas que o texto nos põe, nos conecta. Né? Mas claro que nós percebemos o que o autor quis dizer, né? E quis dizer algo sobre o tema. E o que seria? Né? E o que seria? Então, nós, digamos que a gente tem que agora, nesse momento, avaliar qual o pensamento crítico que essa charge nos traz. Né? E aí a gente, em qualquer situação de crítica, de análise crítica, nós temos que nos questionar a nós, ao texto, a um conteúdo, a uma situação, e é isso que a gente vai fazer. Quais são aqueles questionamentos, ou quais seriam os questionamentos que poderíamos fornecer, né, para esse texto?
Então, como deve ser a relação desses pais com o filho, né, que ele está se referindo? Será que entre os três ocorre muito contato pessoal? Será que eles têm um tempo juntos no dia a dia? É normal os pais escreverem um e-mail ou uma mensagem no WhatsApp chamando o filho para fazer alguma refeição? Você já recebeu uma mensagem desse tipo? Será que a gente consegue se colocar numa situação dessa, né? Ou se a gente se viu numa situação dessa? E o que seria que o que será que o filho está fazendo naquele momento? Então, esse tipo de questionamento vai nos tirando, né, dando um senso crítico ao texto que a gente leu, a partir da situação e do contexto que nós vivemos na sociedade. Então, é interessante nós, sempre que ler um texto, fazer alguns questionamentos, porque esses questionamentos vão nos dar as respostas e tirar o sentido real do texto, levando em consideração o contexto em que está sendo inserido esse texto, o contexto em que nós vivenciamos e também o nosso conhecimento prévio, ou seja, o que tem de conhecimento sobre aquele conteúdo ou aquele tema ou assunto que está sendo abordado. Então, tudo isso junto, né, faz com que nós tenha a produção de um sentido de um texto que foi lido, certo? Então, isso é extremamente importante, esses questionamentos em qualquer situação, né? Em qualquer situação de leitura. Depois de entender a imagem e refletir sobre as questões levantadas, podemos seguir com as nossas inferências. Então, nós seguimos então com a leitura, né? Apesar do humor por trás dessa charge, há uma crítica. Que crítica é essa? Né? Que crítica é essa? Então, aqueles questionamentos nos faz responder, né, tudo isso. A charge mostra que, devido à tecnologia, as pessoas não interagem mais pessoalmente, mesmo estando perto. Né? A gente tem exemplo disso na prática. E para chegar até aqui, precisamos pensar, conectar ideias, acionar o que sabemos sobre o assunto, fazer hipóteses, interpretar, levar em conta nossas vivências para podermos tirar o sentido que o texto traz. E é justamente o que eu falei anteriormente. E é exatamente o que a gente, tudo isso junto é o que nós chamamos de inferência, tirando todas essas informações. Aí vamos analisar essa outra charge aqui. Como seria? Então, eu gostaria muito que vocês vissem a charge e desse uma análise rápida, né? Tem assim, Cristo, primeiro, a gente visualiza a cena, né? Que é o Cristo Redentor sendo cruzado com balas perdidas. Aí tem Cristo Redentor é eleito uma das maravilhas do mundo. Que a gente sabe que existe 7 maravilhas do mundo e dentre elas está o Cristo Redentor. Né? Isso, logicamente, que você teria que ter esse conhecimento já previamente para poder entender essa chamada. Cristo Redentor é eleito uma das maravilhas do mundo. Se você não souber que no mundo existe 7 maravilhas, consideradas 7 maravilhas, né, mundiais, né, que é da humanidade, você fica meio que sem saber por que esse título desse texto. Mas é sabido que, se vocês não sabem, agora fiquem sabendo que tem 7 maravilhas, consideradas 7 maravilhas mundiais no globo terrestre. E uma delas é o Cristo Redentor. Né? A outra é a Muralha da China, depois é a Torre de Pisa, e por aí vai, as pirâmides, e são 7. Depois vocês procuram, pesquisam aí direitinho. Então, diante desse título, a gente vai ver mais os detalhes, né? Ganhar essa eleição foi fácil, o Cristo fala. Difícil é sobreviver a todas essas balas perdidas todos os dias. Nem as pirâmides aguentariam. Quer dizer, então ele já fez. Ele mencionou mais uma maravilha, que são as pirâmides do Egito, né? E ele fez deu um alerta, fez uma informação, uma denúncia, um grito, né, de socorro para a situação que existe lá no Rio de Janeiro, que são das balas perdidas. Né? Então, o autor dessa charge, ele fez uma crítica, né?
que existe tantas balas perdidas e até cruzam mesmo o Cristo Redentor. E ele fez um alerta para o maior símbolo do Brasil, né? Lá fora, como a sétima maravilha do mundo, está gritando por essa situação para que possam ser percebidas e sanadas de qualquer forma, ou deixar as pessoas em alerta quando viesse para o Rio de Janeiro. Então, a gente pode deduzir várias coisas aí. Vai depender do contexto que está sendo. Por exemplo, se houve uma situação recente no Rio de Janeiro de bala perdida, de um caso bastante divulgado, esse contexto veio bem a calhar. Se no meu conhecimento prévio, eu tenho conhecimento que as balas perdidas são enormes, que inclusive está atingindo o turismo do Rio de Janeiro, sai bem a calhar. Então, vai depender muito do contexto que está sendo inserido o texto, sendo divulgado o texto, vai depender muito do conhecimento que o leitor tem para deduzir e por aí afora, né? Então, é mais um exemplo que a gente tem. E, por último, eu deixo com vocês essa daí. Aí tem assim: pronto, filhinha, agora você já pode ir para a escola. Aí ele tem um colete, né? Então, aí já não é mais no Rio de Janeiro, mas em qualquer lugar, né? Que a violência está tamanha, o autor aí está denunciando a violência tamanha que nem nas escolas, né? De pessoas uma criança, nem as escolas, nem as crianças nas escolas estão livres da violência, né? Bom, e aí foi a inferência. Espero que deem para vocês entenderem direitinho e para poder realizar as atividades que também está na mesma linha de raciocínio, tá certo?